Hey pessoal, sejam bem-vindos ao canal. O meu nome é Karina e sou uma aficionada de moda e beleza. Se esses são assuntos que também vos interessam, subscrevam o canal. Se quiserem seguir no dia-a-dia, ver alguns outfits de eu, ver-me experimentar alguns produtinhos virais, sigam-me no Instagram e no TikTok. E sem mais demoras, vamos ao vídeo de hoje, que é outro vídeo a experimentar maquilhagem nova. Eu comprei aqui uns produtinhos e vim experimentar com vocês, vou-vos mostrando à medida que for aplicando. E então, eu estou só com skincare na pele e normalmente quando eu faço reviews de base, eu já chego aqui com skincare e primer. Pasmem, se vocês me seguem, eu vou fazer uma coisa inédita que eu nunca fiz. Eu hoje não vou colocar primer na pele, nem pó. E eu faço isto sempre. Então, qual é a base que eu vou experimentar hoje? É a nova base da Rare Beauty, que supostamente é Self Primer e Self Setting, ou seja, não precisa de primer nem pó. Eu tenho as minhas reticências quanto a isso, tenho as minhas dúvidas e eu acho que provavelmente para estender a durabilidade dela, quando eu for usar na minha vida normal, vou usar com primer e com pó, mas para ver se realmente ela cumpre aquilo que promete, hoje nem primer nem pó. Há muito tempo que eu não estava assim tão entusiasmada para experimentar uma base e esta base não é de todo o tipo de base que eu normalmente gosto, porque ela é uma base mate e, mais uma vez, se vocês me seguem sabem que eu gosto de bases luminosas. Só que eu vi a Morgan Turner com esta base na pele dela, num vídeo, e ela tem pele seca, portanto, normalmente bases mates e peles secas não são as melhores amigas, e a pele dela estava flawless, estava perfeita, estava tão bonita, estava super blurred e vendeu-me, pronto, e então eu decidi comprar e vamos lá ver se gosto. Vou fazer outra coisa que eu não costumo fazer, que é, vou-vos ler a descrição que está na Sephora, no site da Sephora, sobre esta base, para percebermos um bocadinho melhor o que ela promete, já que ela promete muito. A base True to Myself da Rare Beauty oferece uma cobertura ajustável de média a completa e um acabamento mate natural que sublima a tua tez. A fórmula 3 em 1 prepara a pele, cobre imperfeições e fixa a maquilhagem. Os agentes filmogénicos avançados atuam como primer para prolongar a duração e manter o acabamento fresco, enquanto os micropós garantem uma cobertura perfeita ao longo do dia. O produto é resistente à transpiração e umidade. Pronto, tem mais, mas eu vou-me ficar por aqui, portanto já veem que ela promete muito. Quero também falar um bocado do packaging. Ele é muito levezinho, ele é plástico, não é luxe, mas como todos os packagings da Rare Beauty é muito user-friendly. Se vocês não sabem, os packagings da Rare Beauty são pensados para facilitar a vida a pessoas com problemas de mobilidade. E este não é diferente, portanto ele é muito ergonómico. Tem uma coisa que eu gostei muito, que é, ele tem uma trava, ou seja, se vocês, ele agora está bloqueado, ver se vocês conseguem ver, e eu não consigo imprimir para dispensar, e se eu depois destravar, então aí vou conseguir. Portanto, eu gostei muito dessa característica dele, especialmente para viajar. Mas pronto, depois de já me ter alongado muito nesta introdução da base, vou então aplicar, e vou aplicar primeiro só numa parte do rosto, que é para vermos se efetivamente, para vermos cobertura e etc. Uma coisa que eu tenho a dizer é, eu tenho a cor 4, que supostamente é uma cor neutra, e eu já fiz aqui um swatch na minha mão quando eu a recebi, e ela é quente. Portanto, apesar dela dizer que é neutra, elas puxam um bocado para o amarelado, portanto, fiquem com isso em mente, que ela, mesmo os tons neutros, para mim são um pouquinho quentes, mas vamos ver como é que ela resulta na pele. Talvez o ideal para mim tivesse sido um tom frio. Então vamos lá.
primeiríssimas impressões. Eu tive que pedir ajuda ao ChatGPT para descobrir a minha cor, porque a Sephora aqui mais perto de mim não tem Rare Beauty, ou melhor, não tem este produto da Rare Beauty, e eu tive que encomendar online e estava muito confusa quanto aos tons, e acho que ele até fez um bom trabalho em termos de match de cor, só o subtom realmente é que é mais quente do que seria expectável. Tem uma textura mais espessa e, portanto, ela dá um pouquinho mais de trabalho a assentar na pele. Ela faz um bocadinho de traços com o pincel e, portanto, eu estou a ter que vir por cima com a esponja. Portanto, aqui metade do rosto com camadinha fina, diria que sim, que é cobertura média. Vocês conseguem ver que tapou um pouco da minha rosácea, mas ainda se consegue ver através. E eu vou fazer mais uma camadinha aqui na zona da minha rosácea para ver se ela é construível efetivamente, porque ela diz que é de média a alta cobertura, né? Tenho que dizer que uma coisa que eu não estou a gostar é da aplicação, porque realmente ela faz muitos traços com o pincel, portanto eu acho que esta vai ser uma base que eu vou gostar mais de aplicar com a esponja do que com a pincel. Constrói, mas para mim, ok, eu estou a aplicar com esponja que dá uma cobertura mais leve, mas para mim é uma cobertura ainda média, não acho que dê uma cobertura alta, como ela promete, portanto cobertura média para mim não é um problema, porque eu gosto mais desta cobertura média do que de cobertura alta, mas se vocês quiserem uma cobertura alta, não sei se é assim tão alta. Em termos de aspecto na pele, como eu disse, ela dá um pouquinho mais de trabalho esfumar na pele, por causa acho que de uma questão de textura, mas depois que vocês a trabalham na pele, eu acho que ela fica com um acabamento efetivamente muito natural. Eu olho aqui bem de perto e não parece que eu estou de base. O acabamento eu gosto, apesar deste trabalhinho extra. Acho que tem um acabamento bonito e efetivamente é um mate natural, não é aquele mate seco, é mesmo natural. Vou aplicar no resto do rosto e já volto. Cá está ela aplicada na pele, não é uma base para pressas, ela demora bastante a esfumar na pele, a fundir-se com a pele, ela anda ali um bocado a sambar. Vocês têm que insistir bastante. Definitivamente o meu método favorito para esta base é a esponja. Acho que é mais rápido e deixa um acabamento mais bonito. E é isso que eu vou dizer. Ela, apesar deste trabalho extra, ela é bonita, muito bonita na pele, muito natural. Lá está, ela conseguem ver que ainda tem alguma luminosidade, ok, eu acabei de aplicar, acredito que ela ainda vai secar, mas não é, lá está, aquela base seca, mate seca, que parece que tira a água toda, que suga a água toda do vosso corpo, e isso agrada-me muito. Portanto, assim, em termos de acabamento, para já estou a gostar muito. Para uma base, lá está, com uma cobertura um bocado mais alta e mate, que eu associo a um aspecto mais pesado da pele, ela não tem um acabamento mesmo muito bonito e muito, muito natural. Acho que natural foi eles descrevendo como natural e eu acho que sim, efetivamente ela é muito natural. Agora, vou só pôr contorno, porque depois tenho um blushzinho para experimentar com vocês. Lá está, não vou pôr pós, nada, vou pôr contorno e corretor, que eu não tenho nenhum produto novo, e já volto, que é para o vídeo não ficar muito longo. Então cá está,
contorno e corretor aplicado. Para total transparência, eu coloquei um pouquinho de pó só aqui na zona do corretor, portanto não é na zona da base. Em tudo o resto está tal como estava. Esqueci-me de pôr um bocadinho de bronzer. Desculpem, estou aqui. Vou só meter aqui um bocadinho de bronzer rapidamente. Vou pôr o da Farah Omidi, que é o meu preferido do momento. Só para dar aqui um bocadinho, aquecer aqui um bocadinho a pele. Obviamente que ele, sem a pele estar selada, custa um pouquinho mais a esfumar, agarra mais porque tem uma base cremosa e não um pó por baixo, mas dá-se um jeito. Pronto, acho que está bom, só um pouquinho. E agora sim tenho um blush que a fórmula não é de todo nova. A cor acho que, não sei quão recente é, mas sei que não é das cores que foram originalmente lançadas e também é da Rare Beauty. Eu já tenho outras cores do... qual é o nome? Não sei. Dos blushes líquidos, eu não sei o nome completo deles, da Rare Beauty, mas já são subejamente conhecidos e não está a focar. Já são subejamente conhecidos e a cor é Spirited. Esta cor é que eu acho que é mais recente, que é este aqui com tom frio, meio lilás a puxar para o roxo. Se vocês nunca experimentaram estes blush, eles são extremamente pigmentados e portanto eu não aconselho a vocês irem diretamente no rosto. O que eu gosto de fazer é pôr um bocadinho na minha mão e passar o pincel aqui e depois sim passar no rosto. Eu gosto muito do pincel que eles lançaram também para estes blushes e outros blushes cremosos e líquidos. O da Rare Beauty também é o meu pincel preferido para blushes líquidos e cremosos. Então agora eu faço assim para ficar uniforme no pincel e depois tiro o excesso aqui e vamos lá. Ainda por cima esta cor é uma cor um bocadinho escura para mim, então eu tenho que ir mesmo com muita cautela. Vem que só que um bocadinho já está a pigmentar imenso. Gosto muito desta cor. A fórmula eu já sabia que gostava, mas a cor gosto mesmo muito. Lá está, se forem clarinhas assim como eu, vão com calma, mas acho que dá para dosear e ainda funciona para vocês, só tem que ir com um pouco mais de cautela. Mas acho que esta cor em morenas também vai ficar show. Gosto muito. Eu já sei que esta fórmula gosto. Portanto, era só uma questão da cor mesmo. Boa durabilidade, muito pigmentados, lá está. Tem uma curva de aprendizagem, acho que não são os mais fáceis para quem tem pouca experiência com maquilhagem, lá está, porque é muito fácil perder a mão. Acho que é mais fácil aqueles blushes que são construíveis, que vocês têm que construir camadas, começam mais suaves e vão construindo, do que estes, porque é mais fácil pôr do que tirar. Mas se forem com paciência e fizerem como eu fiz, dá para dosear. Portanto, esta aqui, adoro. Agora, olhos. Olhos, eu tenho uma novidade, que não é uma novidade, e passo a explicar. É a Ethereal Eyes, The Original, do Makeup by Mario. Esta foi uma paleta lançada pelo Mario há, já não sei há quantos anos atrás, mas já há uns anos, e foi como edição limitada, e fez tanto sucesso que ele agora trouxe-a como permanente. Eu da primeira vez resisti-lhe, depois ele trouxe-a uma segunda vez também como edição limitada e resisti, e já se costuma dizer que não há duas sem três, e a terceira é de vez e desta vez não resisti. Então passo a mostrar. Ela é uma paleta de nudes, de neutros, por assim dizer, mas para mim é o que me encanta. Ela puxa um bocadinho mais para
o quente, ela tem aqui algumas, quer dizer, puxa mais para o quente, tem de tudo. Esta são um pouco mais frias, mas depois tem aqui uns tons um pouco mais quentes. Diria que pronto, tem um bocadinho de tudo. E esta paleta tem de tão especial é esta coluna aqui, que é diferente de tudo o resto, porque isto são toppers, ou seja, são brilhos que quase não têm fundo de cor por baixo, é só assim uma cintilância. Eu vou-vos fazer swatches deles para vocês verem como é que eles ficam na pele, e vocês vão ver que eles têm pouco pigmento de base. Ora, cá está. Desculpem se o ângulo estiver diferente, a luz estiver diferente, porque não é um vídeo meu se não tiver um contratempo técnico e a minha câmera ficou sem bateria. Mas cortou no momento que eu vos ia mostrar então os toppers da paleta do Makeup by Mario, e como vocês podem ver, ela quase não tem cor de base, é quase só o brilho. Para vos mostrar a diferença, estes três são diferentes destes. Este é um metálico, eu vou meter aqui ao lado só para vocês conseguirem notar a diferença. Veem que este aqui tem muito mais cor de base do que estes, porque este é um metálico e estes são os toppers que dão este ar, este ethereal eyes, como ele próprio chama. Eu só usei até hoje uma das cores, que foi esta aqui, só para dar assim um brilhinho one and done, só para dar uma cintilância nos olhos e sair, mas eu fiz o swatch de alguns dos mates e eles são tão cremosos, e há pessoas que dizem que não gostam o pigmento, que não gostam dos mates dele porque acham secos. Eu não sei se mudou alguma coisa na fórmula, eu não acho extremamente cremosos, e então vamos fazer um lookzinho para experimentar a paleta. Vou pôr agora sim primer de olhos, porque isso eu, geralmente, a não ser com as sombras líquidas, justamente do Makeup by Mario, que eu posso me permitir não pôr primer, porque elas são muito boas e fixam super bem. Com todas as outras eu meto primer e portanto não vai ser diferente agora. Então acho que vou começar com esta aqui no côncavo, só para dar aqui uma basezinha. Eu estou a olhar para ali porque tenho ali vocês já sabem que eu tenho ali o espelho. Uma coisa que eu estou a notar é que elas têm kickback de sombra, ou seja, fica este pozinho, conseguem ver ali, mas isso é uma coisa que não me incomoda. Eu faço assim e depois faço assim para tirar o excesso, para não cair na pele. Uma opção também é fazer os olhos antes de fazerem a pele, mas há pessoas que se incomodam com isso, não é o meu caso, até porque acho que isso demonstra que elas realmente são muito suaves, que é uma coisa que eu gosto. Portanto, prefiro umas sombras suaves que tenham um kickback do que uma sombra dura que nem esfumo. Agora, acho que vou para esta aqui, no cantinho externo. Vou fazer um look simples, porque eu vou trabalhar e, portanto, tenho que ter alguma contenção. Meu Deus, elas são muito, muito, muito pigmentadas. Portanto, vão com calma, que foi coisa que eu não fiz, mas já está tudo certo. Vamos esfumar. Eu não estava a contar que ela fosse tão pigmentada, mas nada que não se resolva. Pincelito de esfumar e vamos esfumar isso. Mas elas também, uma coisa que eu tenho a dizer é que elas esfumam super bem. Ela está a esfumar super bem, olhem. Olha, estão até agora, se a durabilidade estiver lá, a fórmula fantástica. Então, até agora está assim. E agora, agora vou só meter um topperzinho
qual é que eu vou querer? Vou meter um diferente, eu queria, este é claramente o meu preferido, mas vou meter este para ser diferente, que ainda não experimentei. Vocês já sabem que eu tendo sempre mais para os tons frios, então pela minha vontade escolho sempre os frios, mas vamos experimentar uma coisinha diferente hoje. Estão a ver que ele dá só, eu não sei se vocês conseguem ver na câmera, que ele dá só cintilância. Estas cintilâncias eu prefiro, tudo que seja brilhos eu prefiro passar com o dedo, acho que fica mais intenso. Ou então com, assim, se não gostarem de passar com o dedo, com um pincel sintético assim mais rijinho, mais durinho, tipo este. Eu vou passar aqui para vocês verem aqui no cantinho. E pronto, o look super simples. Vou só passar aqui uma coisa que eu quase sempre, não é que eu não gosto, eu esqueço-me de fazer. Passar assim aqui em baixo. Vou passar este aqui, que é assim meio camurça, meio acinzentado, só aqui em baixo para dar um bocadinho de definição. E dos brilhantes não tenho fallout, portanto não caiu nada na minha pele. Aderiu super bem à pálpebra. E pronto, o look é este. E agora vou passar um rímel que também é novo, que é o Lash Idol Curl Goddess da Lancôme, que é este aqui, que está super famosinho, super viral e tem dito que ele é muito bom. O packaging vou confessar que é bem levezinho e não é tão luxe, eu pelo menos não acho que seja tão luxe como normalmente os da Lancôme são, mas o que interessa mesmo é a fórmula. O aplicador é assim de cerdas naturais e ele faz uma espiral, não sei se vocês conseguem ver, é muito interessante. E então eu vou fazer aqui uma camadinha e vamos ver se ele é realmente isso tudo que dizem. Dizem que ele segura bem a curvatura, que dá comprimento, que dá volume, portanto parece ser o tipo de rímel que eu gosto. Vamos ver. Uma coisa que eu estou a notar é que eu estou a usá-lo pela primeira vez, é novo, mas a fórmula não é muito líquida. O que a mim me agrada, porque parece que já vem pronto a utilizar. Sabem quando parece que o rímel fica melhor passado uns dias de estar aberto, porque a fórmula engrossa um bocadinho? Este parece que já vem nesse ponto. É óbvio que provavelmente ele não vai durar tanto tempo, vai secar mais rápido do que os que vêm mais líquidos, mas eu prefiro assim. Uma camada. Acho que na câmera até está a dar bastante impacto, aqui ao vivo acho que é assim mais pó naturalzinho, não achei muito drama. Mas vamos construir outra camada, vou pôr 2 camadinhas, que é para ver se ele constrói. Eu por norma ponho normalmente 2 camadas de rímel sempre, portanto vamos ver o que é que ele oferece com 2. Pessoalmente não o acho muito dramático e acho que ele até na câmara parece mais dramático do que aqui ao vivo. Não é super dramática, mas até gostei porque aqui está uma coisa que eu achei que vocês nunca me iam ouvir dizer, que é que eu estou numa fase de pestanas mais naturais. E eu que sempre gostei de drama, tipo volume, comprimento, peso, agora surpreendentemente estou assim numa fase mais natural.
Mas se estão à espera assim muito volume, muito comprimento, não, eu até acho mais natural, 2 camadas sem nenhuma. Agora vou aplicar 2 no outro olho e já volto para fazer os lábios com vocês. Ora então, 2 camadinhas de pestanas de rímel. Vou mostrar-vos o look pertinho mais uma vez, de olhos. Como eu disse, para mim é mais para o natural, dá um pouco de volume, um pouquinho de volume, mas nada extraordinário. Mas como eu disse, nesta vibe que eu estou, até gosto. Agora, se esperam aquele drama, eu não acho que ela dê assim um grande drama. Portanto, vai tudo daquilo que vocês procuram. Agora, para lábios, eu vou passar um batom que eu ainda não utilizei. Já o tenho há umas semanas, mas ainda não utilizei. Mas vou só passar para vos mostrar e depois vou retirar porque eu vou trabalhar e não é muito work appropriate, é uma cor mais para noite, mas em todo caso quero só experimentar e acho que não vai combinar nada com os olhos, porque os olhos estão um pouco mais quentes e este é um tom frio, mas anyway, eu quero experimentar, que é o On My Mind, desta nova gama dos batons mate da MAC. Eu já experimentei com vocês o Girls Weekend aqui num vídeo passado, que é a mesma fórmula, e portanto eu já sei que gosto da fórmula. A fórmula é um mate confortável, com uma boa duração, não é aquele mate que seca os lábios, é um mate hidratante, e portanto eu gosto muito da fórmula e já sei que a longevidade é boa. E este então é o On My Mind, que é este meio roxo. Vou então aplicar aqui um contorno. Tentar ver de longe no espelho que está atrás da câmera, porque os meus lábios são muito assimétricos e é muito difícil contorná-los de maneira a ficarem mais simétricos. E agora sim, batom. Ele tem um cheirinho doce, baunilhado, que é muito agradável. Só sente na hora de aplicar. Se o perfume ou o cheiro vos incomoda, ele não vai ficar nos vossos lábios, mas quando estão a passar conseguem sentir este cheirinho doce. A mim agrada-me, mas há pessoas que não gostam. Ora, cá está. Batom. Gosto muito desta cor, mas mais para sair à noite, então só mostrar-vos. Então, uma última vez com este batom e agora vou retirá-lo e aplicar um sunglass ou um balme para o resto do dia. E eu comprei um novo para mim, lip liner da Sephora, da coleção da Sephora, e esta cor é a Soft Suede, que é assim um castanho. Eu estava à espera sinceramente que ele fosse um bocado mais frio, mas na verdade é quente, nas imagens parecia mais frio, mas é o que é. Então, contornar com este. Depois vou só meter um balme. Vou só meter aqui um balmezinho, só para deixar os lábios confortáveis. E pronto, mais uma vez a maquilhagem é esta. Olhos. Base. A base com estas trocas e baldrocas e ficar sem bateria pelo meio já está na minha pele, eu diria, talvez há uns 40-45 minutos, e como eu disse, não pus primer, não pus pó, e eu ainda a sinto um bocadinho pegajosa, portanto
para mim, idealmente, para me sentir mais confortável, eu colocaria pó, mas para o propósito deste teste não vou colocar e vamos ver como é que qual é a longevidade dela, e a minha pele, que é mista, a tender mais, cada vez mais para o normal, portanto só um pouco mais oleosa aqui nesta zona T. Vamos ver como é que se comporta. Até agora, primeiríssimas impressões, gosto de tudo. A paleta a fórmula, não só as cores, ela é muito bonita, mas essencialmente a fórmula. Eu nunca tinha experimentado sombras em pó do Mario e achei formidável. Muito, muito suaves, muito fáceis de trabalhar, muito pigmentadas, portanto, primeira impressão espetacular, vale cada cêntimo. A base, como eu disse, é uma base que, embora seja mate, não é um mate chapado e faz um blur efetivamente na pele. Acho que os meus poros estão menos perceptíveis, especialmente nesta zona aqui do rosto. Acho que fica super suave. Onde eu tenho poros mais dilatados é no nariz e não faz um milagre, mas eu não pus nenhum primer para disfarce de poros nem nada, e portanto acho que dá sempre sim um efeito assim blur. Portanto, até agora estou a gostar, com um pequeno adendo que realmente ela dá um bocadinho mais de trabalho para se fundir com a pele. Realmente que eu não carreguei a minha câmera tempo suficiente para conseguir gravar esta parte até ao fim e, portanto, mais uma vez foi abaixo, mas estava eu a concluir os meus pensamentos a dizer que a base da Rare Beauty dá um pouco mais de trabalhos realmente para mesclar na pele e para a fazer pertencer, mas até agora, pelo aspecto que ela tem na pele, acho que vale a pena o esforço. Lá está, se tiverem com pressa, se calhar não é a melhor base, mas vamos ver como é que ela se comporta ao longo do dia. Ou seja, até agora eu gostei de tudo o que experimentei. Vou fazer um air test, vou tentar usá-la umas 7 horas, dado a hora que é agora. Venho então mais ou menos a meio fazer aqui um primeiro check-in e depois no fim para o meu parecer final. E pronto, espero que tenham um ótimo dia e até logo. Tchau! Então, estou de volta, passaram cerca de 3 horas e meia desde que eu apliquei a maquilhagem. A única coisa que eu reapliquei foi o lip balm e o lápis de boca, porque já comi, já bebi, já lavei os dentes, obviamente que isso saiu. Ainda assim, estes Colorful Transfer Proof Lip Liner da Sephora, acho que tem uma boa durabilidade. Em relação a tudo o resto, eu já estive aqui a ver o blush, ainda continua bastante vivo, portanto também já sabia que a fórmula é boa, que eu gosto da fórmula. Em relação à base, ela ainda tem nadinha, uma coisa muito mínima de pegajoso, sticky, porque obviamente eu não pus pó, portanto é assim, eu para me sentir completamente confortável, se não fosse por causa de fazer o teste, eu gostaria de passar sim um bocadinho de pó, e também na próxima vez vou colocar primer, porque vocês podem ver, ela ainda não está assim muito má, mas vocês já conseguem ver que já está a ficar assim mais brilhante, oleosa, aqui na zona T, que é onde eu normalmente produzo mais oleosidade. É assim, eu acho que para quem tiver eventualmente uma pele seca, talvez realmente não precise do primer e do pó e tudo mais. Para mim, eu acho que ainda continuo a precisar. No entanto, realmente ela aguenta-se bem, ainda me sinto bem, mas eu, por esta altura e com este aspecto, provavelmente passaria um papel na zona T para retirar a oleosidade. Normalmente eu acho que quando selo a minha pele, este é o aspecto que eu tenho ao fim de 6, 7, 8 horas e não ao fim de 3 e meia. Portanto, eu ainda acho que para o meu tipo de pele precisa da preparação que eu faço normalmente, mas é boa.
saiu um bocadinho na zona do queixo, mas isso é onde normalmente as minhas bases saem sempre primeiro, portanto nada de novo. No nariz até está-se a aguentar bastante bem, que é um sítio onde também costuma sair. Portanto, sim, gosto, mas não saltaria à frente passos daquilo que eu faço normalmente. Sombras impecáveis, um must, estão espetaculares. A máscara de pestanas até agora também está-se a aguentar bem, não esfarelou nem nada, portanto acho que até agora positivo. E pronto, é isto. Volto então mais logo para vos dar o meu parecer final. Tchau! Então, maltinha, voltei ao fim de aproximadamente 7 horas para dar as minhas impressões finais. Eu já estive a ver aqui no espelhinho e vou-vos mostrar de perto. Este é o aspecto. E então, a base, como vocês podem ver, estou um bocadinho mais oleosa aqui na zona T, mas lembrando que eu não pus primer nem pó, portanto acho que ela se comportou impecavelmente para não ter nenhuma dessa preparação. Só saiu um pouquinho no nariz, aqui um pouquinho, e eu lá está, eu passava assim um papelinho agora na zona T e estava boa para continuar. Sombras impecável, impecável, impecável. Máscara não borrou, portanto aprovada. O blush desvaneceu bastante, mas também lembrando que eu não pus spray fixador, não selei a pele, portanto está numa pele que não está selada, é normal que ele desvaneça mais. Tirei uma cestinha, pronto, mas eu já sei que gosto da fórmula e portanto eu acho que está tudo aprovado. Vou fazer como sempre o teste de transferência. Eu acredito que ele vai transferir aqui especialmente na zona T e mais uma vez porque não tem pó por cima, mas vamos ver. Transferiu um pouquinho aqui na zona da testa e aqui na zona do nariz, podem ver, um poucão, vá, mas é normal, lá está, porque expectável, porque não pus pó. Eu acredito que com pó por cima ela fosse comportar super bem, lá está, nas zonas do costume, é onde costuma transferir a mim, é mais nesta zona, especialmente do nariz e um pouco na testa, mas eu, lá está, faria assim e estava ótima. Para mim está aprovada. Não sei se vai ser a minha base favorita, porque efetivamente eu gosto assim de uma coisa mais luminosa, embora tenha que ressalvar para uma mate, é uma mate muito natural, não é aquela mate seca, portanto acho que é muito boa, acho que funciona para todos os tipos de pele, desde o seca à oleosa, vai depender muito, depois vocês têm que ajustar, é o tipo de preparação, se tiverem uma pele mais seca, hidratar com mais cuidado, talvez um hidratante um bocadinho mais forte, etc. Se tiverem pele muito oleosa, um primerzinho para segurar o óleo, mas acho que ela funciona bem para todos os tipos de pele e para todas as idades, que acho que é uma coisa muito importante de se dizer para uma base mate, que nós associamos que as bases mates não são muito amigas das peles mais maduras, mas eu não acho que ela vai enfatizar nada, antes pelo contrário acho que ela faz um blur, portanto acho que está mega aprovada, acho que é uma base super versátil. Lá está, depois vai do gosto pessoal, eu gosto de uma coisa mais luminosa, mas se eu precisar de uma base que me vá durar o dia inteiro, acho que é uma ótima opção para um evento e etc. Portanto, olhem, eu gostei de tudo, estou muito satisfeita com tudo aquilo que eu experimentei hoje. Estas são as minhas impressões finais. Já experimentaram algum destes produtos? Qual é a vossa opinião? Tem interesse em experimentar algum destes? Querem que eu experimente outro produto e que vos dê a minha opinião? Digam-me tudo nos comentários. Deixo-vos agora, voltem comigo, aliás, fiquem agora nos comentários para me dar os vossos pareceres, voltem comigo no próximo vídeo e até lá, fiquem bem. Tchau!